estamos ao vivo. Muito obrigada pela sua audiência. Quero a sua companhia, porque o Vida Melhor vai até as 2 da tarde. Com muita coisa boa pra você. Vamos fazer esse dia que já, em alguns lugares, está bem friozinho, quente, gostoso, cheio de coisas pra deixar a nossa vida ainda melhor, viu? Hoje eu acordei, liguei a televisão, tava dando uma olhada nos jornais e, gente, como fala-se do casamento real, né? Todo mundo só fala do casamento. Eu fiquei pensando assim, puxa, é claro, é bacana, um evento que mexe com o mundo inteiro, mas é tão importante a gente também pensar como a gente faz para manter um casamento real, né? Esse nosso casamento aqui, olha, a gente que é plebeu, precisa ser um casamento real. E eu quero que você pense nisso, nessa época aí de casamento mundial, como é que anda o seu casamento, a tua relação conjugal. Olha para o marido olha para a mulher, olhe para você, olhe para os teus anseios, para os teus desejos. E tá na sua mão transformar esse casamento num casamento real, viu? Agora tem mais assuntos. Hoje eu vou falar para vocês sobre a alimentação dos animais no zoológico. É normal que a gente visite um zoológico e veja aquelas plaquinhas, não alimente os animais. Mas vamos entender como é que é feita essa alimentação e por que é que a gente não deve alimentar os animais. Só que tem mais do que isso. Hoje o nosso artesanato está diferente e especial. A gente vai entender no passo a passo como é que deixa um armário organizado, como é que monta e aproveita as caixas organizadoras, tá? Na nossa culinária, a receita é quente, para dar uma esquentadinha nesse clima de outono e inverno. A Dulce Cristina vai ensinar a fazer o Chili Express. É bem forte, apimentado, mas saboroso. E a gente também tem o escritor Fábio Ancona Lopes, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria. E ele vai falar com a gente sobre o livro maravilhoso que ele escreveu, Avós e Netos, Uma Forma Especial de Amar. Muito legal esse assunto, viu? Sei que você vai gostar e vai se emocionar. E a gente, é claro, que também tem mais saúde. Começamos com Thelma Kuhn, que é farmacêutica bioquímica, especializada em hematologia laboratorial, membro da International Society of Blood, mestre em imunohematologia e entende muito sobre célula-tronco. A gente ouve falar em célula-tronco, sabe que tem estudos avançados em relação à célula-tronco, mas como é que tudo isso funciona e como é que pode realmente ser um aliado à saúde e à medicina? Vamos chamar então, por favor, doutora, muito prazer em recebê-la. Cláudia. Vamos sentar ali pra gente conversar? Obrigada. Esse é um assunto que a gente vê estampado nos jornais, todo mundo fala, célula-tronco, mas de verdade, pouca gente entende o que é, para que serve. Então vamos tentar explicar um pouquinho para deixar o pessoal mais esclarecido em casa. Claro, obrigada pelo convite de participar. E qual é a importância da célula-tronco? Acho que precisa entender um pouquinho o que essas células podem fazer, né? Essas células, elas têm a capacidade de se transformar em qualquer célula do nosso organismo. Então, o que acontece? Se eventualmente eu tenho uma lesão no coração, no fígado, enfim, ou em outro órgão, essa célula tem capacidade de ir até o local e se transdiferenciar. O que é isso? Se transformar numa célula especializada daquele órgão e substituir as células que estão já lesionadas. Ela se transforma numa célula idêntica àquela, então ela faz a reposição daquela que está lesionada. Exatamente. Agora, como é que a gente chega a essa célula-tronco? Como é que é isso? Hoje, apesar de ser um assunto muito novo, né, as pessoas estão falando muito em células-tronco agora, a gente já faz tratamentos já há 40 anos com essas células. Só que nós usávamos essas células-tronco, as células que estavam na medula óssea, que é um tecido líquido que fica nos nossos ossos longos, né? E que essas células produzem todo o nosso sangue, nossas células de sistema de defesa, que é o sistema imune, né? Então, a gente já utilizava essas células. Só que qual é o problema? Conseguir essas células. Porque para eu usar em um indivíduo doente, eu preciso usar de um outro indivíduo que esteja saudável e que seja compatível. E aí a gente entra naquela questão das filas de transplante, a dificuldade de encontrar alguém compatível. Agora, essa célula-tronco de alguém compatível, ela vem de um doador que tem que estar saudável, vivo? Exatamente. Então a gente precisa de pessoas que façam a doação de célula-tronco, é isso? Exato. E além disso, né, que é um ato cirúrgico, muitas vezes doloroso, então não é simples encontrar. No final da década de 80, nós tivemos uma informação que revolucionou realmente. Foi o uso das células-tronco do sangue de cordão umbilical
para o tratamento, substituindo a medula óssea, para o tratamento nesses casos de cânceres de sangue, doenças autoimunes, que já afligiam a nossa população. Então, isso é um material que é descartado, jogado fora, né? Mas mesmo sendo hoje já visto como material rico, super importante para o tratamento de doenças sérias, como a que a senhora acabou de falar, a gente ainda descarta esse material? Infelizmente, isso é uma realidade. O que acontece? Para você guardar o sangue de cordão umbilical, primeiro, a mãe tem que ter esta informação, ela tem que conhecer isto, né? E essa informação, muitas vezes, imagina, no momento da gestação, é um momento de vida, né? Ela não quer falar sobre doenças, mas é um momento onde a gente pode efetivamente conseguir essas células. E aí ela ficaria guardada e armazena essas células de que forma? Ela teria, então, para isso acontecer, ela contratar uma equipe especializada na coleta dessas amostras, porque não é algo tão simples. A gente acha que é muito simples, pega o sangue e armazena. Não, você tem que coletar essas células, fazer um processamento para que só elas fiquem, né, disponíveis e na melhor forma para o tratamento, e depois criopreservar. O que é isso? Congelar. Que existe metodologias totalmente diferentes, mas usar a melhor para que na hora do tratamento elas estejam na mesma situação efetora ou na situação mais efetiva para ela conseguir produzir o efeito benéfico que é o tratamento. Agora, num caso de necessidade, lá na frente, essas células são 100% aproveitáveis ou corre o risco de, depois do processo todo, de congelar? Não. Se você tiver, né, um processo controlado, né, bem feito, o que a gente só realmente preocupa, né, como estão sendo feitos esses acondicionamentos. Né? Nossa equipe é uma equipe já especializada em transplante, então a gente já usa a medula óssea, já criopreserva a medula óssea e também já há mais de 10 anos criopreserva sangue de cordão umbilical. E para chegar a todo esse conhecimento, você precisa ter um know-how muito grande, né? Trocar essa experiência principalmente com universidades. E com obstetras também, não seria importante assim, que o obstetra fizesse uma conscientização com essas mães, né? Falando, olha, existe agora a possibilidade, que tal a gente já cuidar e deixar para uma prevenção esse sangue? A nossa maior dificuldade é justamente essa. Para esse paciente chegar à nossa equipe, já quando ele está efetivamente doente. Muitas vezes essas células, né? Ele já é adulto, não consegue encontrar, né, uma compatível. E você não conseguiu coletar quando era criança, né? Que é na hora do parto que se faz essa coleta, que é uma coleta indolor, que não tem dano nenhum para a criança, muito menos para a mãe, né? Nossa, olha que incrível. Agora, doutora Thelma, custa caro contratar uma equipe especializada para fazer essa coleta e depois fazer toda a seleção? A maioria dos indivíduos acham que isso é extremamente caro e não, né? Existe um custo inicial, que é um custo um pouquinho maior, o que envolve a coleta propriamente dito, e os exames que são feitos, que eles são importantíssimos para saber se aquelas células, as condições que elas estão, e ao próprio congelamento dessa célula. E depois existe uma anuidade. Mas né? caro, assim, barato quanto? Ele está em torno de R$3.500, isso. R$3.500. Isso, não é acessível para grande parte da população, mas tem uma grande parte da população que pode fazer uso, e que você pode parcelar isso em diversas vezes. A tecnologia, no início ela sempre é um pouquinho mais cara, mas depois ela tende a diminuir esse custo. E aí, né? Eu fico imaginando que tem que ter uma manutenção para manter aquelas células congeladas. Né? Anualmente se paga um valor de R$500 ano, né? Para manutenção. Agora, tem os dois lados, né? Eu entendo, por um lado, que a gente, quando tá cheio de vida, a gente não quer nem pensar, se eu ficar doente. A gente já fala assim, não vou ficar doente, ponto, né? Mas como é importante a gente prevenir. Então, se você tem a possibilidade de fazer a prevenção do mesmo jeito que você tem o seu plano de saúde, o seu plano funerário, a sua previdência, aí, olha, é uma
possibilidade e com muita tecnologia e com segurança você ter aí as células-troncos do próprio sangue do cordão umbilical. E lembrando que você vai usar a mesma célula, a sua célula, para o seu tratamento. Quando a gente usa de um indivíduo para o outro, a gente tem que usar diversos medicamentos para não ter rejeição, né? Assim quando não tem rejeição, que é a sua mesmo, né? Exatamente. O organismo reconhece automaticamente. Tem diversos benefícios, né? E a gente lida já quando o paciente está doente. Tem até uma publicação em 2007, se você me permite falar um pouquinho dela, que é um caso onde os pais resolveram armazenar, não tinham casos nenhum na família doente, e eles armazenaram com 3 anos de idade, essa criança desenvolveu um câncer de sangue, que é uma leucemia linfóide aguda, que arrasa qualquer situação, né, emocional dos pais, né? E só que eles já tinham o sangue armazenado. Então, imediatamente estava no início da doença, sempre quanto mais rápido a gente detecta isso, mais rapidamente a gente consegue tratar, né, e ter um resultado importante. E eles usaram essas células. Quando em 2007 foi publicado isso na Pediatrics, que é uma revista, né, importantíssima para a área de pediatria, essa criança já estava há 3 anos já com total cura, né? Já estava curada há 3 anos. Então, o diferencial foi isso. Detectou, imediatamente tratou e já tinha a célula. Agora, a gente já está sem tempo nenhum, mas só para terminar, porque fiquei com uma dúvida. Quem, por exemplo, não tem, né, não guardou a célula-tronco no ato lá do sangue do cordão umbilical e descobriu que está, por exemplo, com uma leucemia, com câncer e que pode fazer o tratamento através da célula-tronco, existe a possibilidade de ser mais fácil na própria família desse transplante? Sem dúvida nenhuma. Isso é o que a gente mais fica otimista para mudar o nosso quadro no futuro. O sangue de cordão umbilical ele serve para a própria pessoa, né, para o próprio indivíduo que está nascendo, mas também a compatibilidade com os pais, entre irmãos. O primeiro caso que se utilizou foi entre irmãos. Então, ótimo. Quer dizer, pode fazer a coleta de uma criança na família e aí... Se compatível, pode ser útil para outros E a membros possibilidade de sangue de cordão umbilical ser compatível entre irmãos é 47%. Então, é uma possibilidade muito grande. Muito bom. Assunto esclarecedor, né? É um assunto que a gente fica assim um pouco aflito, fala, não quero pensar em doença, mas é necessário, a gente precisa prevenir. Conversei com a doutora Thelma Ingrid de Belliscum sobre célula-tronco. O telefone é o 0800 77 222 00. Vou repetir, ligação gratuita para todo o Brasil, 0800 77 222 00. E para você saber mais sobre esse assunto, www.cordicel.com.br. Muito obrigada. Obrigada. Foi um prazer recebê-la. Até a próxima, viu? Até a próxima. Bom, né? A gente saber que a medicina avança, que tem tecnologia aí para ajudar na hora de combater aquela doença que veio terrível e pegou você de um jeito que a gente não gosta nem de pensar, né? Mas tem solução, viu?